Iniciamos a gravação, então já acolhemos a todos, já fizemos a oração inicial e agora então vamos iniciar propriamente a formação. Hoje temos como tema conhecimento de si e exame de consciência. Qual o livro que eu uso hoje? É o livro já citado aqui por nós outras vezes, que é o Tanqueray, né? Compêndio de Teologia Cética e Mística, do Tanqueray, né? Então, esse é o material que usamos. Todo o conteúdo de hoje está pautado nesse livro. Um livro da década de 20, livro que temos dificuldade de encontrá-lo, né? Mas muito precioso. Algumas palavras vocês vão ver, né? Eu tentei adequar algumas, mas a escrita, o modo, vocês vão ver que é um modo também já mais arcaico, né? Então, se não nos conhecermos a nós mesmos, é moralmente impossível aperfeiçoarmos. Por outro lado, o conhecimento claro e sincero da nossa alma estimula-nos à perfeição. Em outras palavras, o crescimento espiritual depende muito de uma dinâmica contínua de observação de si mesmo. Aqui está, talvez, o motivo pelo qual muitos não progridem na vida espiritual. Porque se observam pouco, não se conhecem, né? E o conhecimento é o caminho para o crescimento espiritual, o caminho para o aperfeiçoamento. E aí, o exame de consciência é um dos principais caminhos para alcançar essa meta do autoconhecimento, né? Por isso, trago algumas palavras sobre esse conhecimento de si, e depois a grande parte do tema dessa formação foi dedicado ao exame de consciência, segundo o método, ou inspirado no método de Santo Inácio de Loyola. Repito aqui o que já falei antes da gravação, que esse tema é complexo, com muitos detalhes. Talvez seja necessário quem acompanhar esse vídeo, essa formação só no áudio, talvez tenha que usar o recurso da gravação de vídeo no YouTube para poder ter mais acesso, né, aqui aos detalhes e também aos slides que são apresentados. Tanto as boas qualidades, falando do conhecimento de si, como os defeitos, tudo em nós nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. Então, assim, não olhamos só para as qualidades, não olhamos só para os defeitos, olhamos para um e para outro. Tudo em nós nos ajuda a nos entender, né? Lança pistas sobre nós mesmos. Aproveitam-se todas as ocasiões para desarraigar, enfraquecer, mortificar, dominar os próprios vícios. Então, as ocasiões todas da vida são propícias para que a gente vá trabalhando os nossos defeitos, os nossos pecados, né? E buscando esse aprimoramento. Mas, ao mesmo tempo, todas as ocasiões também servem para crescer nas qualidades. Então, a vida cotidiana é esse lugar, esse ambiente, esse momento, essa realidade onde vamos trabalhando o que somos, defeitos e qualidades. E todo esse processo, contando e suplicando humildemente com a graça de Deus, né? Não fazemos sozinhos, contamos com o auxílio divino para isso. Dentro dessa dinâmica de conhecimento de si, importa que estejamos atentos às qualidades, defeitos, habilidades, graças recebidas, aspirações, dificuldades, história de vida, preguiças, crescimentos. Vejam, para que eu me conheça e para que eu progrida nesse conhecimento de mim mesmo, tem que estar atento a tudo isso que está de respeito a mim, né? Eu repito, qualidades, defeitos, habilidades, graças recebidas, aspirações, dificuldades, história de vida, preguiças,
aquilo que eu protelo demais, né? Crescimentos que conquisto. Então, é preciso ter atenção sobre todas essas realidades. E depois, claro, fazer com que essas habilidades estejam presentes no exame de consciência. E tudo isso analisado. Analisado onde? Sobretudo, no exame de consciência, né? Sem pessimismos. É para a gente olhar para nós e buscarmos nos entender, mas sem pessimismo. Há pessoas que focam sempre o problema, focam sempre o aspecto negativo, né? Não. Também com imparcialidade, né? Eu nem sou o melhor, eu também não sou o pior. Tentar fazer uma análise neutra, tentar, ao menos, né? Sobre nós mesmos. Com a consciência reta, né? Reta. Eu preciso perceber o que sou, preciso ser honesto nessa percepção, né? E fazer com que esse processo sempre esteja iluminado pela fé. Conhecimento de si mesmo é difícil e trabalhoso, vocês vão ver, né? Não é uma coisa fácil. Tanto que tem pessoas adultas ou até idosas que não se conhecem, né? Tem ideias de si que são ideias erradas, ideias falsas, ideias ilusórias, né? Nos encantamos com realidades externas e não gostamos de olhar atentamente para dentro de nós mesmos. Isso não é um ou outro, são todos nós. Todos nós temos facilidade de nos encantar com aquilo que é externo e não gostamos de olhar para dentro de nós mesmos, né? Gostamos ainda menos de tratar sobre os nossos erros. Nem conosco mesmo, quero dizer, nem não só, por exemplo, a confissão. Quem gosta de se confessar? Ninguém gosta, né? Acusar os erros, reconhecer os pecados, ninguém gosta disso. Mas não é só em relação ao outro. Nós não gostamos nem de ponderar isso conosco mesmo, nem de considerar que temos erros, nem de considerar que temos pecados, defeitos, né? Tentamos diminuir o peso, justificar, botar a culpa em outro, enfim, né? E é para isso que passaremos a tratar sobre o exame de consciência, então, né? Para tentar nos conhecer, para tentar buscar olhar mais corretamente para nós mesmos. É, e aí, destaco aqui 4 regras gerais, né, nesse processo de exame de consciência. Para bem nos examinarmos, é necessário, antes de tudo, invocar as luzes do Espírito Santo, pedir-lhe que nos mostre os mais íntimos recessos de nossa alma. Então, pedir a Deus, Senhor, olha, que eu veja, que eu me entenda, que eu me conheça, que eu saiba perceber minhas qualidades, mas também que eu saiba ter humildade para reconhecer os meus defeitos, né? E então pedir isso, pedir que o Espírito Santo nos ilumine nesse processo. Depois, pôr-nos na presença de Jesus, o modelo perfeito, adorando e admirando seus atos externos e suas disposições internas. Aparecerão nessa contemplação de Cristo, né? Aparecerão muito claramente os nossos defeitos e imperfeições pelo contraste que notaremos entre nós e Ele. Então, quando eu paro para contemplar Cristo, suas ações, a disposição com que realizava cada ação, né? O desejo de querer sempre fazer a vontade do Pai, mesmo que isso lhe causasse dificuldade, sofrimento, dor. Então, quando olhamos para Cristo, olhamos para nós mesmos, vamos percebendo quanto falta, quanta coisa ainda temos que mudar, né? Então, por isso olhamos para Cristo, né? Por isso buscamos contemplá-lo. Depois, então, invocamos o Espírito Santo, olhamos para Cristo como modelo. Agora importa entrar no mais íntimo de nossa alma, nos atos externos, dos atos externos, subiremos as disposições internas. Vejam, não só ficaremos analisando ações externas, mas precisamos das ações externas e para as internas, para aquilo que motivou a ação, né? E tentar examinar também isso. Né? Exemplo.
Quando tivemos uma falta de caridade, aí vamos lá, pegamos, colocamos na confissão, tá? Ah, pequei contra a caridade, né? Ok. Mas é preciso tentar entender se foi por leviandade, se foi por inveja, se foi por ciúme, ou para nos mostrarmos engraçados. Quantas vezes, né? Para querer se mostrar engraçado para um grupo, para outra pessoa, às vezes faltamos de verdade com a caridade, falamos, brincamos, implicamos com outro, é, expomos outras pessoas, né? Então, não adianta só você ir para a confissão e falar, olha, pequei contra a caridade. Tudo bem, né? Não adianta só você perceber, poxa, olha, eu errei faltando com a caridade. Mas o que motivou a falta de caridade? Isso vai ter que ser trabalhado, ok? Então foi por inveja? Então a inveja vai ter que ser trabalhada, né? Porque a caridade vai ser genérico. Aí quando eu toco na inveja vai ser pontual, vai ser uma coisa mais específica, mais concreta, uma coisa mais, digamos, origem do problema, né? Será ainda necessário investigar se o ato foi voluntário ou involuntário, né? Se foi feito com plena consciência ou não, se foi feito com pleno consentimento ou não. Então, tudo isso é preciso ser avaliado, né? Então, vamos olhar a ação externa, faltei com a caridade. Ok. Agora, subo as disposições internas. Qual foi a motivação? O que me levou a isso, né? Ah, foi um ato de inveja. Então, pela inveja, eu acabei faltando com a caridade. Ok, isso foi voluntário ou foi involuntário? Né? Aumenta a gravidade do ato. Eu fiz isso de forma consciente, poxa, então eu sabia, né? Eu sabia que estava fazendo isso, né? Eu quis fazer isso, foi plenamente consentido ou não. Isso impacta, por exemplo, na confissão, né? Se for um ato involuntário, né, sem consentimento total, enfim, então a gravidade da matéria da confissão é mais leve, né? Agora não, foi um ato consciente, voluntário, totalmente consentido, isso torna o pecado mais grave, né? Quando falamos de confissão, né? Então, isso. Ao princípio, tudo isso parece muito obscuro, né? Mas pouco a pouco vai, com hábito, com a prática da observação, isso vai se tornando mais fácil de entendimento. Por último, dentro dessas regras gerais, é útil, sobretudo, aos principiantes, né? E alguém pensa assim, eu não sou principiante, todos nós somos, né? Fazer esse exame por escrito. Um bloco de notas, um celular, pode ser, mas tem coisas que nada é melhor do que um bom caderno, né? Uma caneta. E o escrito, então, a fim de melhor fixar a atenção, de poder mais facilmente comparar os resultados de um dia para outro, de uma semana para outra semana, né? Então, um caderno específico, que não só é usado aqui para o exame de consciência, mas o caderno pode ser usado também para registrar algum propósito da meditação da palavra, né? Então, fiz ali meu contato com a palavra, e aí então destaquei ali um propósito, ou destaquei ali uma ideia que Deus me fez saltar aos olhos, né? Me fez perceber. Então posso também anotar alguma coisa nesse caderno da, da meditação e aqui anotar o exame, né? Escrever sempre com objetividade, escrever pouco. Porque quando se escreve muito, corre-se o risco de escrever um dia, dois, três, quatro, depois não escreve mais. Então, exame tem que ser uma coisa objetiva, pontual, né, prática. Assim como também o que for registrar da oração também com a meditação com a palavra, se for usar o mesmo caderno, né? Então, ser uma coisa bem pontual, certo? E cuidar para que esse caderno não seja lido por outras pessoas, seja uma coisa guardada. E isso seja respeitado também por quem convive. Olha, isso aqui é meu caderno, o que importa é que ninguém venha ler, né? É uma questão de respeito. Pode ser usado um quadro com sinais convencionais também. Você pode convencionar também alguns símbolos, alguns, né? Para poder estar fazendo registro, sobretudo do exame de consciência e dos pecados.
Atenção para não cair na rotina, né? E também nem no exame superficial. Então, coisa superficial também ele perde seu sentido, né? Chegará o momento em que é melhor prescindir desse meio e tornar o hábito de examinar com maior simplicidade, né? Durante muito tempo eu segui esse método à risca, e foram, sem dúvida, os tempos de mais crescimento. Depois a gente vai acabando entendendo o caminho e fazendo ele, né? Talvez sem registro. Agora eu estou na fase que eu quero voltar a registrar, né? Porque tem alguns pontos que eu estou percebendo que eu preciso estar mais atento, então eu quero voltar a fazer o registro. Mas já fiz muito tempo, fiquei muito tempo sem fazer, né? Enfim. Métodos para examinar a consciência. Então, vamos distinguir dois métodos. Primeiro, um exame geral e depois o exame particular. O geral é uma primeira olhada sobre todas as ações do dia. Então, eu posso até ter ali um roteirozinho, né, de pontos ali que eu vou olhar para o meu dia, né? E até aquela primeiro quadro que mostramos antes, deixa eu chegar aqui, esse slide 4, estejamos atentos, né, à qualidade, defeitos, habilidades, graças recebidas, aspirações, dificuldades, histórias de vida, preguiça, crescimento. Alguma coisa pode estar presente aqui, nessa olhada rápida. Mas, sobretudo, o meu dia, com meus compromissos, com os horários estabelecidos, com os deveres que eu tenho de Estado, né? Trabalho, estudo, cuidado da casa, da família, né? Higiene pessoal, enfim, né? Horário de acordar, dormir, alimentação, então, enfim, né? Lida com as pessoas. Então, pode criar ali uma listazinha de questões ali que você rapidamente passa. Esse exame geral não pode perder muito tempo nele, tem que ser uma coisa breve, só para tu dar uma olhada rápida e um ou outro registro. Depois, o exame particular, aí, né, é um ponto mais especial. É um aspecto. Então, o geral é uma olhada para todo dia. Mas o particular não. É um ponto, é um aspecto, um defeito que se pretende corrigir, uma virtude que se deseja cultivar. Então é um aspecto que eu vou estabelecendo por um tempo, por um período, uma semana, 15 dias, enfim. Então coloco aquele ponto e vou trabalhando aquele ponto, vou examinando aquele ponto, né? Talvez a própria leitura espiritual nesse período seja voltada para esse tema, né? Para ler também sobre esse tema, me ajudar a perceber, ou então eu leio antes e depois eu estabeleço um tempo para examinar essa questão específica. O exame geral, repito, basta uma vista de conjunto sobre as ações do dia, a fim de descobrir as faltas principais. Logo se passa o exame particular, que tem muito mais importância que o primeiro. O exame geral contém 5 pontos, ensina Santo Inácio. Dar graça, você começa com o exame dando graças a Deus, né? Pelos benefícios recebidos, pelas graças, pela força também na luta contra as tentações, né? E aí a gente renova a nossa confiança em Deus. Obrigado, Senhor, porque esteve comigo ao longo desse dia, né? E me deu forças, me ajudou, enfim. Então, a gente começa ali o exame, propriamente dito, com uma ação de graças, né? Depois, a gente pede a graça de poder reconhecer os pecados, de ter humildade, aí, né? Imparcialidade, né? Honestidade, humildade, né? Para a gente poder perceber. Depois a gente pede perdão a Deus, né? Assim, é, olha quantas coisas fiz nesse dia aqui, né? Poxa, eu tinha feito um propósito de acordar na hora, eu não cumpri esse propósito, mais um dia que eu não cumpri, então perdão, né? Aí termina com uma oração, né? A gente pede a graça para ser melhor, podemos rezar o Pai Nosso, né? Que a gente pede o perdão, né? E a gente
Lembra que Deus é nosso Pai, que nos acompanha, que está conosco sempre. Então o exame é assim, né? Ação de graças, pedimos perdão pelos erros, pedir a graça, né, para perceber os erros. Ao perceber, né, a gente vai repassando, né? Pedimos a graça para reconhecer, vamos repassando o dia inteiro, do acordar até o dormir, o que a gente percebeu, o que anotamos, a gente pede perdão, depois a gente conclui com a oração, certo? 5 passos. Primeiro passo, dar graças a Deus. Segundo passo, pedir a graça para perceber os erros. Terceiro passo, repassar o dia inteiro de forma rápida, breve. Quarto passo, pedir perdão pelos erros percebidos. Quinto passo, propor, né, ali uma emenda, pedir a graça para ser melhor, rezar. A oração pode ser o Pai Nosso. Agora, o exame particular. Aqui, vamos deter agora bastante nossa atenção nesse exame particular. E na opinião de Santo Inácio, é o mais importante, né? Mais importante que o geral, porque nos permite tomar corpo a corpo os nossos defeitos um após outro, vencê-los assim mais facilmente. Para Santo Inácio, esse exame particular é um dos elementos mais importantes da vida espiritual, né? E eu vou dizer para vocês que na prática é o mais difícil. Sem medo de errar. É mais fácil fazer meditação, é mais fácil rezar o terço, né? É mais fácil participar da Santa Missa. É muito mais difícil fazer o exame, ainda mais o exame particular, com o critério como ele propõe aqui, né? E vamos ver. Examinando-nos a fundo sobre uma virtude importante. Adquirimos não somente essa virtude, mas todas as demais virtudes que a ela andam anexas. Exemplo. Queremos progredir na obediência. Vamos fazer leitura sobre a obediência, vamos estabelecer penitência sobre a obediência, vamos ser criterioso, né, no que temos que obedecer a superiores, no trabalho, enfim. Né? Mas, ao mesmo tempo que trabalhamos a obediência, vamos acabar praticando também a humildade, mortificação, o espírito de fé. Né? Então, acaba aqui trabalhando uma virtude ou uma realidade ou um defeito, vamos conquistar um conjunto, né, de fatores vão ser melhorados, né? Não apenas aquele único aspecto tratado. Por exemplo, lutando para adquirir a humildade, também seremos aperfeiçoados na obediência, no amor a Deus, na caridade, visto que, quando tratamos a humildade, combatemos o orgulho, e o orgulho é o obstáculo principal à prática da vida virtuosa, de modo geral, né? Então, explicando aqui o exame particular, falamos do exame geral também, né? Mas com foco no exame particular. Agora, depois que entendemos que o exame particular ele é muito importante, e tivemos aqui uma ideia geral sobre ele, agora, qual a matéria escolher? Como estabelecer a matéria que eu estarei trabalhando de forma particular no meu exame, na minha vida espiritual? Em geral, é necessário abrir fogo contra o defeito predominante, fazendo esforços por excitar a virtude contrária. Então, o primeiro passo é: qual é o meu defeito dominante? Eu tenho que perceber isso. Né? Exemplo: qual é aquela matéria que recorrentemente está na minha confissão? Lembrando que não é só o que aparece, eu preciso pegar o que aparece, preciso ir à origem daquilo que está aparecendo. Né? Aí eu vou estar percebendo defeito dominante, certo? E esse defeito dominante eu vou combatê-lo. E vou combatê-lo como? Exercendo a virtude contrária ao defeito que eu tenho percebido está muito recorrente na minha vida. Assim cheguei à matéria. Ok, tenho a matéria já encarada, né? E eu vou mudando, né? Claro, como eu falei, de tempos em tempos, vamos mudando o que está sendo a matéria escolhida para a luta. Sempre olhando, ou, sobretudo, olhando aquilo que está sendo mais recorrente de erro
na vida, né? Ou de realidades que eu percebo mais fragilizadas, que eu preciso fortalecer, eu preciso adquirir. Escolha da matéria, segundo passo das 5 orientações, né? A primeira foi perceber o defeito dominante, tratar ele usando a virtude contrária. Segundo, a matéria está escolhida, então comete-se, em primeiro lugar, as manifestações externas desse defeito. Tratando-se da caridade, começar-se-á por diminuir e suprimir palavras e atos contrários a essa virtude. Então, assim, vamos começar pelo aspecto externo. Eu preciso trabalhar as realidades externas que manifestam, né, esse defeito predominante. Então, isso já é um primeiro passo, né? E aí, falou aqui, né, a caridade. Então, quais são as palavras, quais são esses atos, né, específicos aqui que têm feito eu ferir a caridade, né? É porque eu tenho falado mal do meu irmão, tenho julgado e falado mal do meu irmão com outros. Opa, então não vai ser mais meu assunto tratar sobre essa pessoa. Então eu não trato mais sobre ela, não falo mais sobre essa pessoa. Então estou tratando aqui um aspecto externo, certo? Terceiro passo, terceira orientação. É necessário subir a causa interior das faltas. Então, aos sentimentos de inveja, ao desejo de brilhar na conversação. Então, o que está me levando a falar mal do meu irmão, né? Pode ser a inveja. Então, aqui já não é mais uma coisa externa, é uma coisa interna. E aí eu vou também tentar trabalhar o aspecto da inveja, né? Perceber a inveja, né? E aí eu vou não só dar foco na caridade, mas eu vou dar foco na inveja que me faz ferir a caridade, né? Faltar com a caridade. Quarta orientação. Importa não se limitar ao lado negativo das virtudes ou à luta contra os defeitos, mas cultivar com cuidado a virtude que lhes é oposta. Não se suprime, senão o que se substitui. Então, assim, a ideia a gente substituir o erro por uma qualidade. Né? Essa é a ideia. Né? Não só eu não posso, eu não posso, eu não posso, mas o que eu devo fazer? Então, eu vou focar naquilo que eu devo fazer. Práticas boas. Então, em vez de falar mal do irmão, que eu tenho dificuldade, que eu não gosto, por quê? Porque eu invejo ele, tá? Então, se eu invejo o irmão e a inveja é talvez ali um motivo interior que me faz agir mal externamente contra ele, por que então não valorizar as qualidades que ele tem? Então, isso vai me trazer uma atitude positiva, né? Em relação ao que eu estou percebendo como defeito, né? Eu vou ter humildade para reconhecer, eu vou ter aqui a grandeza de coração, né? Magnanimidade, para poder valorizar o irmão, né? Naquela qualidade que ele tem, né? Então, isso. Né? Bem, quinta orientação. Dividir-se-á com cuidado a matéria do exame, segundo os graus de virtude, de maneira que não se abrace toda a extensão, mas somente alguns atos que melhor correspondam às nossas necessidades particulares naquele momento, sobretudo. Tratando-se da humildade, praticar-se-á primeiro o que se pode chamar de desaparecimento ou esquecimento de si mesmo. Eu poderia tratar muitos aspectos da humildade, mas vou aqui tratar o meu escondimento, né? Não ficar em evidência. Então, vou falar pouco. E como que eu vou falar pouco? Eu vou dar aos outros, até por meio de perguntas discretas, né? Fazer com que o outro fale mais do que eu me cale e que apenas no diálogo dê oportunidade ao outro de falar. Aí eu vou estar também amando esse escondimento, né?
amando a vida oculta. Então, assim, tu vê, estou trabalhando um aspecto, né, da humildade. Poderia ter outros tantos aspectos, né? Mas não dá. Se a gente for ler um livro sobre virtude, virtude da humildade, então vamos ter lá vários dobramentos da humildade. O que ele está falando não importa que a gente especifique mais ainda, nossa luta não é a humildade. Eu vou agora saber dar ênfase ao outro e me colocar em um segundo plano, né? Eu percebo que quando eu vou conversar com as pessoas, falam muito de mim, me expõem, né? Me colocam em evidência e tá. Não, vou me calar. Bem, não estamos longe do fim, né? Então, ter o registro escrito do exame possibilita comparar uma semana com outra e ver se ocorreu progresso ou não. A utilidade dessas comparações é estimular o nosso ardor, comparando as perdas e os ganhos. Então, quando a gente tem por escrito, nossas percepções estão registradas, né? A meta que eu estabeleci, o propósito que eu estabeleci, está registrado. Eu vou estar vendo dia a dia se eu consegui cumprir, se eu não consegui, o que né, eu alcancei. E vamos, claro, de tempos em tempos, mudando o tema. Então, uma semana, 15 dias, vamos mudando o tema do exame particular para a gente trabalhar aspectos diferentes, né? E para que o exame de consciência possa nos unir a Deus estreitamente, deve ser acompanhado de sentimentos ou disposições que são, por assim dizer, a alma desse exercício. Então, quais são as disposições que eu preciso ter para fazer um bom exame de consciência? Gratidão, contrição, bom propósito e oração. Viva gratidão para com Deus, que durante todo o dia nos envolveu na sua paternal providência. Protege contra as tentações e nos preservou de muitos pecados, certamente. Então, gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar tanto. Obrigado por estar sempre próximo. Né? Obrigado pela força, pelas graças que concede. Né? Então, esse é o espírito básico assim, de exame de consciência. Depois, a contrição, né? Dor pelo pecado. Saber que o pecado ofende a Deus. Saber que o pecado nos afasta, o pecado foi o motivo de Cristo ser crucificado. Então, contrição por errar, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que o Pai é um Pai misericordioso, né? Abusamos da sua misericórdia, mas ele continua sendo misericordioso. Então, contrição, né? A gratidão ilumina a contrição sempre. E aí, eu preciso sempre ter propósitos de mudança, né? Vontade firme. A vontade firme para tanto para espiar os nossos erros, né? Mas também para mudar a nossa conduta. Tá? Preciso mudar. Por isso eu tenho que ter firmeza de vontade, determinação. Tá? E por último, então, para implorar este socorro divino, terminaremos sempre com uma oração. Tá? Então, para implorar essa graça de Deus e esse dom da conversão, esse dom da mudança, esse dom do conhecimento, esse dom da transformação de nossas vidas, então terminar sempre com uma oração. Assim, pois, o conhecimento próprio, junto com o conhecimento de Deus, não pode deixar de favorecer a união íntima e afetuosa entre a nossa alma e Deus, nosso Senhor. Né? Então, eu repito o que falei no início. É conhecendo a Deus, é conhecendo a nós mesmos, que vamos crescer na vida espiritual. E eu conheço Deus estudando doutrina, lendo a palavra, meditando. Né? Eu me conheço, sobretudo, fazendo exame de consciência. Todos os dias, com critério, com organização, com método, né? Com disciplina, com constância, com humildade e com coragem. Assim nós nos conhecemos, iremos perceber coisas que a gente não gosta e vamos lutar
né, com a graça de Deus, para corrigir aquilo que a gente não gosta de ter ou até de ser, né? Termino recordando o livro, né, que é a base para essa exposição e me ilumina em tantas outras, né, que é o Tanque Rei, A Vida Espiritual Explicada e Comentada, é o título em português, né? O título da última versão, né? Ou última tradução atualizada, mais ou menos atualizada, né? Tem aí, a gente encontra em sebo versões antigas, década de 40, década de 50. Meu primeiro livro desse mesmo é da década de 40. E aí eu tenho uma versão aí de 2007. E aí as páginas, nessa versão de 2007, da página 259 à página 269, é um livro aí de 900 páginas, mais ou menos. Ok? Então é isso. Esse é um tema importantíssimo. Levem com seriedade, volte ao slide. Ele é publicado aí no início da semana, nosso canal no YouTube, e o áudio também é disponibilizado em podcast, né? Então, e aí, como eu participo da missa, como eu faço meditação, como eu rezo meu texto, está aqui no exame, né? Vai aparecer aqui, exame geral. Como que eu rezei o texto? Como que eu participei da missa? Como que eu fiz meditação, né? Deveres de Estado, né? Estudo, trabalho, a relação com as pessoas, mas minha vida espiritual. Isso aqui no exame geral, né? Todo dia a gente olha isso. Particular, trabalhando nos aspectos pontuais, e assim vamos ver de verdade o nosso crescimento, né? Então, a vontade que eu tinha até de gravar também a partilha, mas vou encerrar aqui a gravação, né? E aí, quem sabe, em outra oportunidade também, a gente possa voltar aí a esse tema com aspectos diferentes ainda, né? Da, do exame de consciência, do conhecimento de nós mesmos. Então, agora encerro a gravação.